Amados, hoje nós vamos dar início, e até um pouquinho antes de iniciar a ministração, falar aos irmãos que o assunto que nós vamos tratar, amados, é um assunto um tanto pouco longo. Numa outra oportunidade nós estávamos ministrando e falando sobre este assunto, né? Eu me lembro que nós estávamos já nos últimos meses que nós estávamos em casa ministrando, e foi um tempo em que nós falamos um pouco sobre ministérios, mas falamos de uma forma até um pouco superficial, não nos aprofundamos tanto como desta vez, e sou sincero aos irmãos que o desejo e a vontade é que realmente a ministração desse estudo que nós vamos fazer possa realmente despertar, né, não somente entendimento aos irmãos e compreensão, mas também estimulá-los a cada vez mais a ser exatamente aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, ser exatamente aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes nós pintamos um quadro imaginando que servir a Deus é largar a família e ir para a África. Isso é servir a Deus. E nem sempre, amados. Não é para isso que o Senhor chamou a todos, né? Então, existe realmente funções muito claras sobre esse assunto chamado ministérios. Nós vamos começar a compreender pouco a pouco, né, qual é o impacto disso, qual é o propósito, por que é necessário tudo isso, tal qual a importância da igreja. Assim também é importante entender, porque isso caminha junto sobre o que significa os ministérios. Quais são os ministérios existentes? Normalmente as pessoas pensam em pastor, apóstolo, profeta, mas a Bíblia fala de outros ministérios, fala do diaconato, e nós vamos compreender o que é o diaconato. Fala também sobre um ministério chamado socorro, que é um ministério também específico. E não somente isso, a Bíblia também abre margem para outras funções também, dentro de um ministério chamado ministrar. E ministrar não é pregar a palavra somente. Então nós vamos aprender um pouco sobre tudo isso, do que significa os ministérios, qual a importância dos ministérios, como exercê-los, como entender, como compreender qual é o teu ministério e como exercer principalmente o teu ministério. Amém? Vamos iniciar lá em Mateus capítulo 12. E eu estou procurando, diferente da primeira vez que nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, eu vou registrar não somente nos vídeos, no canal que já está quase saindo do forno, tem uma pessoa me ajudando com isso e faltam alguns detalhes ainda, mas também o material depois impresso, todo o material que nós estamos montando aqui, todas as minhas anotações, os comentários, eu vou colocar e depois eu vou estar enviando para os irmãos aí os estudos que nós estamos falando aqui. Mateus capítulo 12. Vamos começar, amados, a nossa leitura a partir do versículo 22. É um texto bem conhecido. E diz assim, Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente
e furtar os seus bens, sem primeiro não maniatar, ou seja, amarrar, prender o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus recebe, como muitas vezes recebeu muitos endemoniados, que tem como efeito a manifestação demoníaca ou a possessão demoníaca causar também danos físicos ao homem, como cegueira, como ser mudo, como não ouvir, ser cego, surdo e mudo, através de possessão demoníaca. Isso é possível? Sim. E Jesus cura. Então as pessoas começam a olhar para Jesus e falam assim: esse não é o Messias prometido, o filho de Davi, a herança na qual tanto esperamos? E os fariseus não concordavam com isso. Pelo contrário, queriam mostrar para o povo que, olha, ele não faz isso senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, por ele ter possessão do príncipe dos demônios, ele então expulsa esses outros demônios. E aí Jesus vem e traz um ensinamento que é deste ponto de partida que nós iremos seguir com o nosso ministério, com este assunto e esse estudo. Jesus vem trazer um ensino muito importante, dizendo que nenhuma casa dividida pode subsistir, mas ela vai ser derribada. Nenhuma iniciativa, nenhum projeto, seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma família, o que for, amados, nada que está dividido pode crescer, pode ser edificado, pode frutificar, pode prosperar. Nada. Agora, qual é a estratégia para o inimigo destruir muitas vezes uma família, destruir muitas vezes uma igreja, destruir muitas vezes, porque as pessoas pensam assim, não, nenhuma igreja pode. Amados, nós temos aqui recentemente um vizinho aqui que fechou as portas, uma igreja vizinha. Fechou as portas, amados. E isso tudo é efeito do que nós estamos lendo aqui. E Jesus, qual que é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é que antes dele roubar a casa, ele amarra o valente. Porque se ele amarrar o valente da casa, ele consegue entrar e roubar tudo. Por que ele está falando isso? Porque uma das estratégias do diabo para destruir a igreja é exatamente acovardar o povo de Deus. Diminuir o conhecimento do povo de Deus para que eles não saibam o quanto eles são importantes. Qual a força que eles têm dentro desse contexto chamado igreja? Qual o propósito? Então, se eu conseguir fazer com que o valente fique amarrado, como nós aprendemos lá, que mais vale um cão vivo que um leão morto. Então, o inimigo, o que ele faz? Ele não vai por este caminho. Ele tenta dividir a igreja, ele tenta dividir as pessoas, as famílias, como? Acovardando os homens. Tentando criar neles medo de enfrentar aquilo que é necessário para o próprio bem deles. Jesus está falando sobre divisão, e eu quero no momento me deter a isto. Nada que é dividido, opiniões opostas, pode ser produtivo, pode frutificar. Uma empresa dividida não cresce. Os funcionários têm raiva da empresa. Os funcionários não concordam com nada da empresa. Existe um clima, eu trabalhei numa empresa assim, em que os funcionários odiavam a empresa. A grande, imensa maioria. Quando tinha a oportunidade de prejudicar a empresa, prejudicava. Você ia nos vestiários, eles quebravam as coisas da empresa por raiva da empresa. É uma empresa que, com o passar dos anos, ela veio diminuindo a sua operação. E agora, daqui a pouco, amados, ela vai fechar as portas. Vai. Não tem como crescer. Ao invés dela crescer, ela está retraindo. Por quê? Porque é uma empresa em que a sua liderança não se importa com quem está embaixo. Então, existe uma divisão muito bem clara. E esta divisão está conduzindo, não é o mercado, porque os seus concorrentes estão crescendo. Não é o mercado, porque as pessoas continuam consumindo o produto. Aliás, cada vez mais no mundo tem mais consumidores, a população não para de crescer. Mas ela está quebrando porque ela está dividida. E não acham que é isso. Põe a culpa nos impostos, põe a culpa no governo, põe a culpa na política da matriz que vem lá de longe. Criam uma série de desculpas. Mas por que outros estão crescendo?
Por que outros estão subsistindo? Por que outros estão cada vez mais fortes? Jesus ensina algo muito importante, e nós vamos partir desse princípio, de que todo reino dividido não pode crescer. E a igreja é uma organização. Não somente Jesus, mas como Paulo também chama ela de corpo. É um ambiente onde temos um organismo vivo, feito de várias pessoas com um único propósito. Quando você trabalha numa empresa, todos trabalham com um único propósito. Da faxineira ao presidente. Todos estão trabalhando com um único propósito, gerar lucro. Porque se não gerar lucro, ela fecha. E todo mundo perde o emprego. O propósito é um só, dentro de cada função. Mas o que Jesus vem nos ensinar aqui é que não é possível crescer dividido. Se você for no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, você vai ver lá que no versículo 9, Jesus fala assim: bem-aventurados são os pacificadores. E diante de muitas outras situações que ele compara, ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados esse. Mas quando ele fala bem-aventurados pacificadores, ele diz assim: por quê? Porque eles serão chamados de filhos de Deus. Não necessariamente os outros bem-aventurados te dá a garantia da salvação. Mas quando ele fala desse assunto, pacificadores, ele fala que os pacificadores têm uma identidade muito clara. Eles são filhos de Deus. E o que é o pacificador? Aquele que luta para impedir a divisão. Aquele que luta para impedir exatamente que as pessoas se opõem umas às outras. Ela evita a divisão. Ela faz exatamente aquilo que é o propósito do diabo, de dividir. Porque se eu dividir, o casamento acaba. Se eu dividir, a relação de filho com pai não existe mais. Se eu dividir, a igreja acaba. Se eu dividir, não prospera, não cresce, não frutifica. Nós temos como exemplo Gamaliel, um homem muito sábio. Foi o mentor de Saulo por muitos anos. E um dia questionado sobre esta seita chamada O Caminho, a Igreja do Senhor, ele disse assim: por que vocês estão preocupados? Olhando para os judeus. Se isto não faz parte do querer de Deus, não vai permanecer. Não vai. Amados, vocês não têm ideia de quantas religiões já foram fundadas no mundo e já deixaram de existir. Quantas religiões apareceram e sumiram. E todas elas que sumiram com esse único, é uma estratégia que funciona. Por que o diabo vai mudar a estratégia se ela funciona? A divisão não faz parte do querer e da vontade de Deus em nenhum aspecto do seu reino. Em nenhum. Em nenhum. Por isso que Jesus fala que os pacificadores, aqueles que lutam para impedir a divisão, eles serão chamados filhos de Deus. De cara, é filho de Deus. Se você for um pacificador, se em todas as situações que você se vê, que você está inserido, você procura resolver para que as pessoas continuem tendo relação entre elas, para que não haja divisão, você é um filho de Deus. Isso é Jesus quem diz. Você pode questionar até, mas foi ele quem disse. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque eles entendem que dividir não é bom para ninguém. Para ninguém. Até no mal, Jesus mesmo fala isso, que até no inferno tem que ser organizado. Não pode dividir. Não pode ter ramificações. Percebe, amados, que se você enxergar a Igreja do Senhor de Cristo até 2018, ela vem numa decadência. E essa decadência, ela vem coincidentemente, entre aspas, ela vem associada à pulverização doutrinária. Quanto mais se divide igrejas, mais pobres as igrejas estão ficando. Pobres no sentido do conhecimento da palavra. Não é coincidência. Uma coisa está associada à outra. Quanto mais dividimos, menos crescemos. Em comunhão com Deus, em saber quem Ele é. Não estamos falando aqui de número, porque as igrejas estão se dividindo, criando inúmeras doutrinas. Tem doutrina de tudo que é tipo e jeito. Dentro da doutrina cristã, eu nem estou falando de outras religiões, estão se dividindo e diminuindo.
Porque, amados, engana-se muito. Porque as pessoas que estão nesses grandes números não estão por causa de Cristo. Não estão lá porque querem conhecer a Cristo. Estão lá por causa das migalhas. Estão lá para ter cura. Estão lá para receber um benefício de Deus. E assim que receberem, eles vão embora para a sua casa. Eles vão viver a sua vida. Eles não estão por conta de Cristo. Porque a igreja está, como falávamos no domingo, por que Jesus diz que nos últimos tempos há de esfriar o amor? Porque é exatamente a divisão, a falta de amor para com o próximo, esfria os homens. Por isso que Jesus vem trazer esse ensinamento para compreendermos que, mas nós não vamos falar de ministérios? Sim, nós vamos compreender que os ministérios existem exatamente para ir contra isso. A igreja, ela existe para trabalhar contra isso. Ela em nenhum momento, ela concorda com isso. Em nenhum momento ela pode aceitar isso. Porque isto daqui, amados, vai ser, sem sombra de dúvida, a decadência de qualquer igreja, de qualquer organização, em qualquer aspecto, em qualquer segmento no mundo. Vamos fazer alguns esclarecimentos aqui, para entender o que são ministérios. Às vezes as pessoas confundem muito o que é ministério. Ministério é uma função. É uma função. A palavra em si, o significado da palavra ministério, não está associada diretamente a isso, mas vocês vão ver isso na Bíblia. Ministério é uma função. Para que existe a mão? A mão, ela existe para pegar, para segurar algo, para trazer algo para onde o cérebro mandar. Ela tem essa função. A função da mão não é enxergar. A função da mão não é sustentar o corpo para poder caminhar. Isso é a função do pé. A função da mão não é, senão, exatamente usar os seus atributos para pegar, para segurar, para dar sustentação. Ela tem uma função muito clara e muito bem definida. Isto é um ministério. Ministério é uma função que não muda com o tempo. Você não é uma coisa e depois vira outra, e depois vira outra. Você não é mão, depois vira pé, depois de um tempo você vira olho, depois você vira coração e lá no fim você vira pé. Não, não existe isso. É uma função pré-definida e não muda. Isso é ministério. Bom, o que são dons e talentos? É a mesma coisa? Não. Dons e talentos são as habilidades para você exercer a sua função. Por exemplo, você se formou em engenharia civil. Você vai construir casas, vai construir prédio. Essa é a sua função. Essa é a sua função. Esse é o seu ministério, no nosso exemplo. Você vai construir casa. Você vai projetar, calcular, pensar muito bem e vai fazer projetos de edificação de edifício. Essa é a sua função. O que seriam os dons e os talentos? As especializações que você pode fazer para exercer melhor a tua função. Então você pode fazer cursos de software que vão te projetar melhores projetos, projetos que vão te dar mais possibilidades de fazer construções mais difíceis, em lugares mais complicados. Você pode fazer muitas especializações. Você pode, por exemplo, ter fluência em inglês e ser um engenheiro civil nos Estados Unidos. Os dons e os talentos são as habilidades que trabalham para dar suporte à sua função. Não existe como, amados, exercer a sua função. Não existe a possibilidade, se não houver essa seguinte ordem. Você pode exercer a sua função com poucos ou quase nenhum dom e talento. Se aquela é a sua função e você exercer bem, você pode. Mas você não tem como querer, eu sou mão, mas eu quero ser pé. Então eu vou aprender as habilidades que o pé tem que ter para poder exercer essa função. É o que acontece com muitas pessoas. Você vê pessoas, e é válido isso, amados. Nós vamos entender essa correlação. Pessoas que têm dons e talentos, mas esses dons e talentos não causam edificação. Pelo contrário, causam muitos problemas na igreja. Causa divisão na igreja. Causa muito, mas por que isto não é a função e o ministério? O dom e o talento, se ele não estiver incorporado à função e ao ministério, ele vai causar divisão.
ele vai causar problemas. Então entenda que ministério é a sua função, é a sua carreira profissional. Você é um médico, é um ministério. Você é um engenheiro, você é um mecânico, você é um cozinheiro. Isto é o seu ministério, é a função, é a finalidade. Dons e talentos são habilidades para te ajudar no exercício do ministério. Eles não são fundamentais, eles são importantes, mas não é o fundamental. Entenda. Diogo, nós ouvimos muitas vezes as pessoas falar, eu sou missionário. Missionário é um ministério? Não. Missionário é aquele que tem uma responsabilidade, um objetivo, que pode ter começo, meio e fim. Ele tem uma missão. Eu posso ser um pastor e estar indo para o Nordeste brasileiro com uma missão e lá ficar 5 anos, fundamentando alguns trabalhos, para que esses trabalhos sim se tornem igrejas, pontos de pregação. Isso é uma missão. A minha função, meu ministério é pastor, mas eu tenho uma missão. As pessoas confundem muito missionário, como se fosse um ministério. Não é. Como Paulo muitas vezes foi um missionário. Ele foi para lugares, foi para Antioquia, ele foi para muitos lugares, e ali ele começou um trabalho, e quando aquele trabalho chegou a um certo ponto, ele voltou para casa. Mas ele não é, não, ele é um apóstolo. Ele tinha uma missão em Antioquia, ele tinha uma missão em Éfeso. Quando ele concluiu a missão, ele volta. E nós associamos muito missionários a evangelistas, por exemplo. É muito comum você chamar missionário de evangelista. Mas entendam, amados, vamos compreender uma coisa aqui muito importante. Se você amanhã escutar uma pessoa falar assim, qual que é o seu ministério? Não, eu sou um missionário. Que heresia. Não, vamos ter sabedoria, amados. Nós estamos aqui aprendendo e quando tivermos a oportunidade, nós podemos também compartilhar isso com as pessoas, mas de uma forma sábia. Não significa que alguém que é um evangelista e fala que é missionário, ele vai para o inferno porque ele não entendeu direito o que isso significa. Não, não é isso. Mas compreendam que são coisas completamente diferentes. A Bíblia, por exemplo, ela chama, em alguns momentos ela fala de ministros. O que é ministro? Ministro é um ministério? Não. O que a Bíblia nos ensina é que o ministro, ele é um auxiliar de algum ministério. Ele é um braço direito que trabalha numa área específica de um ministério. Então, um ministro pode ser um auxiliar de um pastor, que tem uma função para alguma atividade. Então, ele é um ministro. A Bíblia mesmo fala e ensina sobre isso, e nós vamos chegar lá. Então, é importante entender essas separações. O que é ministério? É tudo aquilo que tem uma função bem clara, definida dentro do corpo de Cristo e dentro da igreja do Senhor. Isto é ministério. Ministério é uma função. Dons e talentos são habilidades, especializações, pós-graduações que nós fazemos para exercer o nosso ministério, a nossa função. Ok? Ser um missionário é você ter uma missão com começo, meio e fim. Pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um evangelista. É uma missão. Você vai lá, vai exercer, vai cumprir a função que você sabe, aquilo que você sabe, você vai compartilhar e você vai retornar. Tem um começo, meio e fim. Isso é um missionário, aquele que tem uma missão. Okay? Todos nós, de uma forma geral, somos missionários, porque nós temos uma missão aqui na Terra. Sim, mas quando se fala propriamente dito da função, não, este é um missionário, ele pode ser um pastor, ele pode ser um profeta, ele pode ser um evangelista, ele pode ser um diácono e tem uma missão. Quer um exemplo? Felipe, ele recebeu uma missão e ele foi um missionário de Deus. Durou algumas horas. Ele encontra um homem no deserto, um eunuco, ele prega, ele explica o que Isaías fala, aquele homem se converte, ele batiza e Felipe faz o quê? Volta. Deus traz ele de volta. Ele foi um missionário, mas ele era um diácono. É uma missão, começo, meio e fim. Missionário não é um ministério. Ministério é uma função. Você pode ir numa missão como pastor, como um profeta, como um evangelista, com uma missão. É um lugar. Temos ali alguns objetivos
que rapidamente nós vamos entender, alcançá-los e depois retornaremos. Pode durar bastante tempo, mas é uma missão. Amém até aqui? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4. Amados, esse texto... dúvidas? Vamos lá. Sim, vamos lá. Sejam ministérios, dons e talentos. Você pode, de ministérios você não escolhe. Nós vamos chegar lá. Deus dá. Ele concede. Ele fala assim, Rodrigo, você vai fazer isso. Fernando, você vai ser isto. Vem uma marca em você e aquilo é o teu ministério. Isso não muda. Os dons e os talentos também são concedidos pelo Espírito Santo e a Bíblia diz, por que é Ele? Porque Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é essencial para você exercer o seu ministério. Mesmo Deus abrindo uma possibilidade de você alcançar outros dons que não eram aqueles que estavam, vamos chamar assim, no plano do Espírito Santo te conceder. Mas porque você quer, porque você busca, porque você deseja, Deus também te concede a possibilidade de ter estes dons, mas aquilo que é essencial para a sua função, para o seu ministério, o Espírito Santo concede. Desde que realmente estejamos buscando isso, ok? E Deus não pega de volta o dom. Mesmo que o homem venha se desviar, mesmo que o homem venha se afastar do querer de Deus, o dom continua com ele. Continua. Se ele estiver no mundo em pecado, ele continua com o dom. É impossível exercer? Não, ele pode também exercer, mesmo ainda estando em pecado. Nós não estamos falando de salvação. Ele tem essa habilidade. Um homem que está desempregado não significa que ele não tem como compartilhar o seu conhecimento. Ele ainda tem como compartilhar o conhecimento. Ele sabe, ele aprendeu, aquilo lhe pertence. Não está dentro de um contexto de edificação da igreja, mas pontualmente ele pode usar o seu dom com um propósito, com uma finalidade. Sim, dons e talentos, nós vamos ver isso, é bíblico, tá? Dons e talentos. Sansão, mentindo, enganando, continuava. O Espírito Santo ainda se manifestava por ele mentindo. No meio da prostituição e do adultério. Da prostituição. Ele ainda tinha. Mas o que isso, amados, isto não tem a ver com salvação. A Bíblia diz que Deus dá e ele não se arrepende, ele não vai lá e tira. Não, você não vai mais ter isso. Por quê? Porque você pode usar isto para o mal. Ele não faz isso. É seu. Ele te deu. Ele te ensina como usar. Ele quer que você use por um propósito. Mas ele não obriga. Entende? Nós vamos chegar lá em mais detalhes ainda sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse é um texto muito bom que nós vamos muitas vezes falar dele. Diz assim, a partir do versículo 11, 4, 11. Diz assim, e ele mesmo, falando do Senhor, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos separar aqui, tem muita coisa aqui nesses versículos, amados. Tem muita coisa.
Nós poderíamos ficar meses só falando desses versículos. Mas nós vamos extrair alguns pontos que são os principais para nós seguirmos. Tem muita coisa aqui. Mas vamos pegar um primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar com os irmãos. Primeiro, o texto deixa muito claro que quem concede o ministério é Deus. Ele é quem fornece o ministério. Ele dá. Ele fala assim, é você. Você vai ser isto. Quem decide é Deus. Nós vamos entender por que Deus faz isso. Nós vamos entender até que é um processo físico-químico que também interfere na nossa vida. Nós nascemos com algumas características, e essas características já denunciam aquilo que nós seremos. Qual é o nosso ministério? Mas um ponto muito importante desses 5 versículos que nós lemos aqui, desses 6 versículos, desculpa, é que Deus deixa claro que o ministério é dado por Ele. Ele concede. Então, não é porque eu quero ser pastor que eu vou ser pastor. Não é porque eu quero ser evangelista que eu vou ser evangelista. É por isso, amados, que existem muitas pessoas que você olha e fala assim, rapaz, esse pastor, ele é uma bênção, mas assim, eu não sei, parece que ele não é bom, né? Bom assim, no sentido de ser bom em ser pastor. Não ser bom como ser humano, como pessoa. Pelo contrário, é uma pessoa maravilhosa. Quanto mais você conhece, mais você ama ele. Mas parece que não exerce bem, Por quê, amados? Porque muitas pessoas estão fazendo a função de mão e não são mãos. É pé. E aí as pessoas começam nitidamente a ver que não frutifica. Não cresce. Não gera frutos verdadeiros, sólidos. Por quê? Porque todo mundo, seja sincero, amados, todo mundo, se for uma bênção, por 10 anos você vira pastor. Todo mundo vai virar pastor. Ninguém vira evangelista. Ninguém vira profeta. Ninguém vira diácono. Não, amados, diácono é ministério, não é uma passagem. Não é uma especialização para virar pastor. Diácono é um ministério. E nós vamos ver, amados, que é um ministério seríssimo dentro da igreja. Não é zeladoria. Diaconato é muito sério. Todo mundo vai virar pastor um dia. Se for uma bênção e permanecer firme, vira pastor. Como assim todo mundo é pastor? Se todo mundo for uma bênção por 10, 15 anos ali de luta, de batalha, de 20 anos, você vira pastor. Todo mundo. Se você fizer um curso, você vira pastor. Como assim todos são pastores? E os outros membros? Amados, é por isso que muitas pessoas estão frustradas nos seus ministérios. Porque eles estão exercendo uma função que eles não faz parte do querer e da vontade de Deus. E é uma bênção, você gosta dele, ele é um irmão maravilhoso, mas assim, quando ele vai ensinar a palavra, não vai, aí ele vai, não funciona. Por quê? Porque aquilo não é a função dele. Deus concede a função, está muito claro, Ele dá. Ele dá, ele fala assim, você vai ser isto, você vai ser aquilo, Ele é quem determina, Ele é quem chama. Isso não é uma representação barata. Jesus tem exatamente essa postura, vem. Ele chama todos os seus discípulos. Ele fala o que cada um tem que fazer. Ele determina. E quando Paulo foi levantado, o próprio Senhor Jesus veio à terra e falou assim, eu estou te chamando, tem um propósito, tem uma função, esta é a tua função. Você vai fazer isto. É Ele quem decide, não somos nós. Essas pessoas que estão frustradas foram porque elas, por algum motivo, talvez de uma maneira muito inconsequente, tiveram um arrepio num dia e falaram assim, eu acho que Deus me chamou para isso, e foi fazer. E é frustrado, porque não é essa a função. A Bíblia deixa muito claro aqui, amados, nesses 6 versículos, que os ministérios, apesar de muito diferentes, as funções, todos têm uma só finalidade. Está muito claro aqui. Todos trabalham com uma única finalidade: edificar e aperfeiçoar a igreja. Todos os ministérios, todas as funções têm um único objetivo: edificar, fazer a igreja ficar forte, melhorar a igreja, aperfeiçoar ela. A cada dia ela cresce, ela se fortalece, não muitas vezes em números.
Jesus veio aperfeiçoando os seus 12 discípulos por 3 anos e meio. E não passou disso. Quando passou disso, ele chacoalhou a árvore e voltou a ficar só os 12. Isso não significa que eles não estavam crescendo. Estavam. Nós associamos crescimento a número. E Deus não. Entenda que todos os ministérios, eles são diferentes funções, mas eles têm um único propósito: sempre edificar a igreja. Se você ver a função, se você ver alguém fazendo algo dentro da igreja que não está trazendo crescimento, quem é a igreja? Não é as paredes, as vidas. Se as vidas não estão aprendendo, se as vidas não estão melhorando, se as vidas não estão olhando para Deus cada vez melhor, cada vez entendendo quem é Deus, se isso não está acontecendo, não é ministério. Não está sendo, cumprindo o seu propósito. Eu posso ser um engenheiro, mas se o prédio não está subindo, se ele sobe na terceira laje, ele cai, eu não estou exercendo a minha função. A minha função é garantir um projeto seguro, sólido. E se isso não está acontecendo, eu não estou exercendo a minha função. Se o que você está fazendo não está realmente produzindo fruto nas vidas, trazendo edificação, as pessoas não estão aprendendo, as pessoas não estão olhando para Cristo cada vez mais, amando Ele, desejando Ele, tem alguma coisa errada. Porque o propósito de todos os ministérios é trazer edificação e aperfeiçoamento à igreja. Se isso não estiver acontecendo, não é um ministério. Vou dar um exemplo rápido, porque eu faço parte disso. Não existe, nós podemos até dar nome para isso, chamar, mas não existe ministério de louvor. Por quê? Porque louvor é obrigação de todo ser que respira, não é uma função específica de alguns grupos. Nós podemos ministrar, que é um ministério. É diferente. Eu posso ministrar pelo louvor e trazer edificação às vidas. No momento do louvor, trazer uma palavra, trazer, amados, uma mensagem, e aquilo tocar pessoas, e as pessoas serem tocadas e refletirem sobre Cristo e serem edificadas. Isto é ministério. Mas simples fato de tocar e cantar não é um ministério, porque isso é todo ser que respira, tem que louvar ao Senhor. Não é uma função específica. Então, existe ministério dentro do grupo de louvor, mas o grupo de louvor em si não é um ministério de louvor. Por quê? Porque isso não é uma função específica de uma pessoa. Todo ser que respira louve ao Senhor. Estão compreendendo? Tem um ponto muito importante nesses 6 versículos que nós estamos lendo aqui, é que, se vocês perceberam, o objetivo do exercício, quando você cumpre o seu ministério, você tem que trazer equilíbrio à igreja. E não, amados, distanciamento. O que é isso? Ele está dizendo que um dos objetivos aqui é que todos cheguemos, diz lá no versículo 13, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Ele está dizendo que o exercício do ministério tem como objetivo trazer todas as pessoas para o mesmo entendimento, mesma fé, falando, lembra o que Paulo fala? Falando a mesma coisa, tendo a mesma fé, é um só batismo, todo mundo tem que estar no mesmo nível. E não ter na igreja um analfabeto cristão e um mestre doutorado, PhD, que conhece Bíblia de capa a capa, fala a Bíblia de cor, os 66 livros. Isto não é igreja. Os ministérios existem para trazer esse equilíbrio. Quem está lá embaixo precisa subir. Quem está aqui em cima precisa trazê-los para todos estarem na mesma linha. É um dos objetivos dos ministérios. Para muitos, ministério é exatamente um púlpito de distanciar-se das pessoas, e muitas vezes é até objetivo para falar que eu estou aqui e você está lá embaixo, mas o foco e um dos objetivos do exercício, do cumprimento da minha função é fazer com que todos estejam na mesma medida. Enquanto isso não acontecer, eu não posso descansar, eu não posso parar. O objetivo, nós vemos isso muito claro, que um dos principais objetivos de Cristo era fazer os seus discípulos entenderem, terem a mesma visão que ele tinha acerca do reino, e quando ele via, ele chamava atenção, olha, é normal que esse povo aí não entenda o que eu esteja falando, é normal que os fariseus não compreendam, mas vocês não
Vocês precisam entender, Jesus estava o tempo todo pegando os seus discípulos e trazendo para a mesma medida de fé, para a mesma medida de visão. Vocês precisam entender aonde eu estou enxergando. Vocês estão olhando muito curto ainda, porque é isto uma das funções do ministério, é trazer todos para o mesmo patamar. É gerar esse equilíbrio dentro da igreja, e não o distanciamento de pessoas que estão há 10 anos na igreja. E eu também estou há 10 anos. E eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu busco a Deus, porque eu estou aprendendo, porque eu estou conhecendo, eu estou cada dia mais perto de Deus. E o Senhor está dizendo aqui que se eu não pegar aquele que está ficando para trás e trazê-lo para o mesmo nível, eu não estou cumprindo a minha função como parte do corpo. Porque o objetivo do ministério é que todos tenham a mesma medida de fé. Nós temos que lutar por isso. Isto é igreja. É para isso que existem os ministérios. Então ele fala que, em primeiro lugar, os ministérios são dados por Deus. Ele também fala que os ministérios, apesar de muitos diferentes, eles todos têm um objetivo, a edificação da igreja. Ele diz que tem que ser um objetivo, algo que nós temos que buscar todos os dias, é que o exercício do meu ministério é trazer as pessoas para o mesmo nível. Então, se eu sou um ministro de louvor, eu preciso ensinar o povo como adorar. Não eu subir no monte, adorar, e o povo lá embaixo. O que está acontecendo? Nós precisamos exatamente fazer o quê? Trazê-los todos ao mesmo nível. É um dos objetivos do ministério trazer as pessoas para o mesmo nível. Todos precisamos chegar juntos, não por primeiro. Esta carreira não é feita de pessoas que quem chega primeiro. Quem chega primeiro? Vamos ver quem chega primeiro. Não, temos que chegar juntos. É isso que ele está ensinando aqui. Uma das coisas que ele vem falar aqui, a partir do versículo 14, é que o cumprimento do ministério, quando eu entendo a minha função e eu começo a trabalhar para ser aperfeiçoada, vem expelir do nosso meio, ele diz aqui, vem expelir do nosso meio o quê? Engano e inconstância. Olha, ele diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está isso, não, mas constante. Ele diz que, amados, que quando você está exercendo o seu ministério, você é constante. Você é constante. E você adquire força para não ser levado por vento, conhecimento. Não é qualquer vento que vai te derrubar, não é qualquer opinião que vai fazer você mudar e fica pulando de igreja em igreja, correndo para lá e para cá. Não! Eu sei qual é a minha função e eu tenho que exercer a minha função. Mas olha quanto problema tem aqui. Eu sei, para isso eu fui levantado, para esses tipos de problema, para ir lá e resolver, para fazer com que aquele que está perdido tenha o mesmo conhecimento e entendimento que eu. Então ele ensina, amados, que o cumprimento do ministério, ele traz força e constância na sua vida cristã. Por isso que muitas pessoas cristãs são inconstantes. Não conseguem se estabelecer na sua relação com Deus. Não conseguem permanecer na sua relação com Deus. Porque não tem função. Amados, é muito chato você viver sem propósito. Você viver... Olha, você pode... Vamos imaginar assim, você pega uma pessoa que trabalha muito. E muitas vezes, qual que é o desejo dela? Férias, né? Um descanso. Amados, eu sou assim. E eu conheço muita gente que é assim. Eu acho que vocês também são assim. Alguns não são, que eu sei. Minha esposa é um caso assim. Mas depois de 15 dias sem trabalhar, começa... Eu posso estar no lugar mais maravilhoso do mundo. Amado, eu quero voltar a trabalhar. E não é voltar para casa, é voltar a trabalhar. Produzir, ser útil. Eu começo a me sentir... Ela sabe disso, ela fala assim, eu não tenho essas coisas aí não, por mim eu ficava aqui o resto da vida. E eu falo, eu quero voltar para cá, amados, porque é muito ruim você viver uma vida inteira e você falar assim, o que eu estou produzindo? Inútil. Isso é ruim. Você se incomoda. Você começa a se cobrar. É muito ruim. Você não consegue ficar... Amados, e é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Por que elas são inconstantes? Frustradas, tristes, se distanciam de Deus, porque não tem função. Por não exercer o ministério, não vem sentido. A igreja passa a ser um peso.
A comunhão entre os irmãos passa a ser uma obrigação. Isso tudo é fruto do quê? Se eu tenho uma função muito bem definida, se eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho visto, como o Senhor fala, que Ele viu o fruto do teu trabalho, do trabalho dele, e Ele ficou satisfeito, isso tudo é motivação para você continuar produzindo. Nós trabalhamos, por quê? Porque geramos resultado. E isso vale. Mas é bom também. É bom você olhar e falar assim, olha que legal, olha o que eu consegui fazer. Não no sentido arrogante e prepotente, mas de se sentir útil. É por isso que ele diz aqui que o cumprimento do ministério, ele traz força, estabilidade. Não é qualquer coisa que vai tirar você, porque você sabe por que você está ali. E muitas vezes aparecem algumas coisas, aparecem algumas oportunidades e fala assim, não vou sair não. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. E vem uma proposta para você ir fazer outra coisa, e fala, não, eu vou continuar. Mas você não aceitou? Não. Por quê? Porque eu sei, eu tenho um objetivo. E eu sei para onde eu estou indo. Tudo bem, se fosse em algum outro momento eu até aceitaria, mas agora não. Por quê? Porque eu quero terminar o que eu comecei. Ele diz que o ministério causa isso. O exercício do ministério causa firmeza, constância. Sabe por que você não oscila? Porque você sabe para onde está indo. Você sabe onde esse barco... Olha, eu não sei como vai ser, mas eu sei que esse é o caminho. Está certo. Eu estou consciente que esse é o caminho. E isso é que ele fala. Porque, olha o 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens, com astúcia, enganam fraudulosamente. Quanto mais nós exercemos o ministério, quanto mais nós realmente realizamos essa obra, mais nós conhecemos quem é Deus e os seus propósitos. E não é doutrina, vento de doutrina, invenção, mentira, engano que tira nós do foco. Não tira. E um outro ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui é que ele diz muito claro que todos nós somos partes de um corpo, mas que todos nós exercemos aquilo que é ordenado por Cristo, sendo Ele o cabeça. Todo o ministério está subjugado a Cristo. Todo. Quem é Cristo? A palavra. Se o que eu estou fazendo não condiz com a palavra, não é corpo de Cristo. Ele é quem dita a regra. Ele é quem escreveu a sã doutrina. Ele é quem determinou o que eu tenho que fazer e como tenho que fazer. Eu só tenho que obedecer. Todo o ministério está sujeito a Cristo. Se um dia você chegar aqui, é comum, tá, amados? Isso é normal em qualquer aspecto. Eu admiro alguns homens. Eu tenho homens que para mim são referências. Eu admiro algumas pessoas que não necessariamente fazem parte do mesmo ministério, mas muitas pessoas pela fidelidade. Irmãos, que tem uma história de vida. Eu particularmente, quero falar aqui até abertamente aos irmãos, não estando ele aqui, eu conheci um pouquinho da vida do César. Eu admiro o que ele tem feito. O que ele já passou. Eu admiro. E é normal nós admirarmos as pessoas. É normal nós olharmos algumas pessoas e termos assim, falar assim, que fidelidade, que coisa bonita. Podemos até nos decepcionar algum dia, mas é normal nós olharmos para algumas pessoas e nos espelharmos nela. Mas, amados, isto é uma admiração, é honra que nós damos a essas pessoas, mas elas nunca podem ser maior que Cristo. Nunca. E é muito comum você escutar das pessoas enche a boca para falar, esse é o meu pastor. Ah, tá aí, ó, esse aqui é o meu pastor. E não vem o mesmo orgulho em falar que Cristo é o seu pastor. Ou seja, amam mais a vida do pastor. Eu sempre que tenho a possibilidade, eu corrijo. E as pessoas vão aprendendo. Muitas vezes eu escuto das pessoas falar assim, não, o Diogo, olha, foi uma bênção. Ele um dia falou, se ele não tivesse falado isso, eu falei assim, calma, irmão, quem falou foi, você leu junto comigo, foi o Senhor. Eu não posso levar créditos por isso. Eu posso levar créditos por outros motivos, por dedicação, por entender o chamado e ir me dedicar. Mas o efeito do remédio na sua vida é Cristo. Em primeiro lugar, você tem que agradecer a Ele. Porque Ele deixa muito claro que todo o ministério trabalha para que Cristo, em primeiro lugar, Ele é quem dá o comando. Por isso que Ele escolhe o ministério. Por isso que Ele dá os dons. Vem tudo por ordenação do Senhor. E Ele tem que ser conhecido.
O propósito é Ele ser conhecido e não os homens. Então, quando você vir a um lugar, aqui, por exemplo, e você ouvir uma ministração, e você ficar encantado com o ministro, não tem nada a ver com Cristo. Você pode ficar, como muitas vezes nós ficamos, impactados com a palavra, que é Cristo. Fala, Senhor, como Tu és grande, como eu sou pequeno. Enquanto a palavra estiver em evidência, é porque a cabeça ainda está dando ordens ao corpo. Quando ela não for mais a evidência, é porque agora é o rabo que está abanando o cachorro. É o rabo que está balançando o cachorro. Está errado. Então entendemos que, amados, existem muitas coisas que nós vamos extrair desses 6 versículos. Mas esses 5 primeiros pontos fazem parte dessa introdução que eu quero trazer aos irmãos. Os ministérios são dados por Deus. Nós vemos aqui, foi Ele quem escolheu. Que os ministérios, apesar de diferentes, todos têm um único propósito: trazer edificação à igreja, às vidas, fazer com que elas sejam aperfeiçoadas, com que elas melhorem, com que elas cresçam, com que elas conheçam cada vez mais a Deus. 3, os 6 versículos que nós lemos deixam muito claro que o exercício do ministério tem como também objetivo trazer equilíbrio, as pessoas terem o mesmo conhecimento, não distanciarmos uns dos outros, em termos de conhecimento, de experiências. Olha, vamos recordar as cartas de Paulo. Ele fala assim, olha, se tem acontecido alguma coisa aí com vocês, se vocês estão experimentando alguma coisa do Espírito Santo, compartilha comigo, porque eu quero sentir a mesma coisa que vocês sentem. Viu? Vocês não podem ser egoístas de estar vivendo uma porção maravilhosa com Deus e não compartilhar comigo. Em nenhum momento ele fala assim, viu, porque eu sou apóstolo de vocês, fui eu que evangelizei vocês, vocês têm o dever. Não, ele fala como servo de Deus. Vocês estão experimentando, eu estou ouvindo os rumores aí que vocês estão vivendo umas coisas aí maravilhosas. Compartilha comigo, porque eu quero sentir a mesma coisa. Eu quero viver o que vocês estão vivendo. E quando ele ia lá, ele compartilhava do que ele experimentava, para que as pessoas também pudessem estar no mesmo nível. Isso faz parte do ministério. Esses 6 versículos também nos ensinam que o cumprimento do ministério me faz crescer, evitando engano, inconstância. E ele também vem nos ensinar que esse ministério, a qual o Senhor me levantou, é para que Cristo continue sendo o líder, para que Cristo continue sendo a referência, aquele que dá o comando para todas as funções. Ministério é função. Amém? Dons, talentos são habilidades específicas para auxiliar o ministério. Amém? Eu sei que agora vão ter dúvidas, perguntas, vamos lá.